Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Eu quero te fazer um convite muito especial para que você participe comigo do nosso devocional. Todos os dias, através deste canal, nós transmitimos a palavra do Senhor, nós meditamos e examinamos as Escrituras. Então, convido você a participar comigo. Então, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma mensagem, tá bom? Então assiste, curte, comenta e compartilha, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos para a mensagem em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que alegria! Estamos em mais um devocional. Sou o pastor Josian e faço parte da Igreja Batista Shema. Estamos estudando a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. E o título desse devocional é Jesus, o Salvador. Então, desde já, eu convido você a pegar a sua Bíblia e estudar juntamente comigo a palavra de Deus. Como eu falei, o título desse devocional é Jesus, o Salvador. O apóstolo João era um dos discípulos mais próximos e mais íntimos de Jesus. E ele, por conta dessa proximidade, intimidade, ele nos mostra, ele nos ensina sobre muitas características do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver sobre Jesus, homem. Interessante que vimos anteriormente sobre o Criador. Hoje vamos vê-lo como homem. Olha que contraste interessante. No mesmo versículo, João retrata Jesus como o Deus Criador e também como homem sujeito às mesmas adversidades da vida. Um homem que foi tentado, porém nada pecou. E como a palavra de Deus diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entender isso é extremamente necessário para reconhecermos o quanto o Senhor, o nosso Salvador Jesus, se humilhou e o quanto Ele compreende nossas necessidades humanas. Vamos ler comigo 1 João capítulo 1, versículo de número 1. Como eu falei, estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Proclamamos, ou seja, anunciamos a vocês aquele que existia desde o princípio, o Criador, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus. Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, ou seja, Jesus, homem, na metade do versículo é apresentado a nós, é revelado a nós. Jesus não é uma história inventada, sua história é real. Ele não é uma fábula, um conto de fadas, um ser imaginário, não. Ele não veio em espírito ou em sonho, ele veio como homem. Fisicamente, ele possuía as mesmas necessidades do que qualquer ser humano comum. Nós vamos ver Jesus tendo fome, Jesus tendo sede, estando cansado, dormindo. Nós vamos ver Jesus chorando. Nós vamos ver Jesus sentindo dor, sentindo-se abandonado. Nós vamos ver Jesus tendo os mesmos sentimentos humanos, porém sem pecar, sem ceder a tentações, sem ceder às sugestões malignas. João testifica a humanidade de Jesus de 3 formas: ouvimos, vimos e tocamos. Eles ouviram, ou seja, Jesus teve sua voz humana conhecida de uma forma literal. Eles realmente ouviram a voz de Jesus, assim como você ouve a minha nesse momento. Os discípulos aqui, João, o apóstolo João, declara que ele ouviu Jesus.
Ele viu Jesus. Não era uma voz imaginária, uma voz que surgiu ou que apareceu na sua mente. Não. Ele viu, além de ouvir, ele viu fisicamente. Não era uma visão espiritual ou um sonho. Ele realmente viu Jesus. E não era uma visão, não era uma forma de ver apenas imaginária, não, alegórica, não. Eles tocaram, seu corpo físico foi tocado, foi abraçado. Jesus possuía todos os sentidos humanos, porque ele veio como homem. Então entenda isso, compreenda isso. Ele teve fome, sede, cansaço, dormiu, chorou. Ele esteve juntamente com os discípulos e em algumas casas e em muitas dessas ocasiões comendo junto deles. Entenda, ele veio como homem. A Bíblia fala isso. Ele se fez carne, ele se fez homem. Lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2, no versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo de número 8. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em uma forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus passou por todo o processo de gestação humana, exceto pelo início através da fecundação humana realizada pelo ato sexual. Jesus não passou por isso. O nascimento de Jesus não veio por conta de um ato sexual de Maria e outra pessoa. Foi um nascimento virginal. Ela era virgem. Porém, Jesus passou 9 meses, foi amamentado, foi cuidado, recebeu o cuidado, recebeu o carinho, recebeu o amor da sua família, recebeu os cuidados de higiene como qualquer outro ser humano. Ou seja, ele veio como um homem, ele veio como ser humano, ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Criador, ele não se aproveitou dessa posição para humilhar o homem. Ao contrário, ele veio para salvar o homem. E outra coisa que podemos entender dentro dessa visão sobre Jesus homem é que ele entende nossas fraquezas, pois ele também foi tentado. Nele, nós temos o escape para as tentações, pois ele é o nosso exemplo, como na tentação do deserto, onde ele venceu Satanás pela palavra. Enquanto o diabo distorcia a palavra, Cristo a aplicava de forma correta, vencendo as mentiras e enganos de Satanás. E em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15, diz o seguinte: nosso sumo sacerdote entende todas as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Deixa eu ler o versículo 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ou seja, todas as tentações que eu e você sofremos, Jesus sofreu. A diferença é que em nada, diferente de mim e você, ele não pecou. Em nada ele pecou. Em nada. Cristo foi tentado, porém não cedeu a nenhuma tentação. Por isso, quando precisarmos, temos que nos aproximar dele para que venhamos alcançar graça e misericórdia, onde encontraremos ajuda para vencer a tentação. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, homem, ele é o nosso reconciliador com Deus. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Vejamos ele como reconciliador. Romanos 5,18.
Romanos 5:18. Jesus, homem. Leia comigo, João 5:18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos, ou seja, ele nos reconciliou, ele nos concedeu a vida novamente. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele é mediador, como eu falei. Mediar significa também reconciliar. Ele nos reconciliou e ele intercede por nós. Temos um intercessor, um advogado, alguém que está intercedendo por nós junto ao trono de Deus. Romanos 8:34. Leia comigo, Romanos 8:34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso reconciliador. E para que isso fosse feito, para que essa obra fosse concluída, para que então fôssemos salvos, ele teve que vir como homem, ser sacrificado, derramar o seu sangue, descer ao inferno, vencer a morte, vencer o diabo, esmagar a cabeça da serpente e nos fazer triunfar com ele para toda a eternidade. Então creia, pois para concluir essa mensagem, Jesus arquitetou e executou o plano de salvação, pois ele era o plano de salvação. O homem Jesus e seu sacrifício foram um plano perfeito. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição foram executados perfeitamente para nos conceder a graça, a misericórdia e a salvação. Então, pela fé, creia e se aproprie desse sacrifício de Jesus e seja salvo. Muito obrigado pela tua palavra, que ela se aplique aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.